Boa noite, vasos preciosos do Senhor. Mais uma noite na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mais uma noite para falar dessa palavra que não cansamos de expressar o amor de Cristo pelas nossas vidas, pela vida de vocês. Sem Deus não somos nada, meus irmãos. Precisamos ter uma comunhão com Deus e viver todo o tempo em comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? A palavra está em Lucas 4:4, primeiro. A tentação de Jesus Cristo. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naquele dia não comeu coisa alguma. E tornando ele finalmente teve fome. E disse-lhe ao diabo: Se tu és filho de Deus, esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num monte de tempo todo ao reino do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todas este poder e a sua glória, para que me foi entregue o dom a quem quer. Portanto, se tu me adorar, tu serás o teu. E Jesus respondeu e disse-lhe: Vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: Adorarás só o Senhor teu Deus, e só ele servirá. Levou também a Jerusalém, por ali, sobre o penáculo do templo, e disse-lhe: Se tu és filho de Deus, lança-se daqui abaixo. Porque está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti que te guarde e que te sustente nas mãos, para que nunca tropece com teus pés em alguma pedra. E Jesus respondeu, lhe dito: Este não tentará ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, assentou-se dele por algum tempo. E então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia. A sua fama correu por toda a terra e derrodou e ensinava na sua sinagoga, e por todos estes louvavam. Chegando Nazaré, onde foi criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou um lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar e os pobres, enviou-me curas e contrito de coração, e proclamar a liberdade aos cativos, restauração de vista do cego, por eu liberar liberdade aos oprimidos e anunciar anos aceitáveis do Senhor. Encerrando-lhe o livro, tornando a dar o ministério, assentou-se e olhou de todas a sinagoga, estava escrito nele. E então comemorou, dizendo-lhe: Hoje se cumpriu estas escrituras em vossos ouvidos. E todo lhe dava testemunho e se maravilhava da palavra da graça que saiu da sua boca, dizendo: Não está o filho de José.
E ele disse: se duvidar, me direi. Este é o provérbio. Médico, cura-te a ti mesmo, fazendo também aquilo da tua prática, tudo o que ouvires ter sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade, que nenhum profeta bem recebido na sua prática, em verdade vos digo, que muitos virão e existe em Israel no dia de Elias. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Essa palavra, né, palavra quando Jesus foi tentado no deserto. Ele foi para o deserto quando ele estava perto de ser crucificado, de passar pelo sofrimento da cruz. Ele foi para o deserto para se santificar, para queimar sua carne e que na vida dele só permanecesse o Espírito Santo de Deus. Mas durante aquela santificação, ele foi tentado todo o tempo. Ele não teve paz naquele deserto. O diabo manifestava todo o tempo a sua glória, porque ele achava que a glória dele era maior do que a de Deus. Mas não tem glória maior do que o nosso Deus. Ele é o único, ele é o soberano. Ele é o Deus eu sou, o Deus Emanuel, o Deus conosco. Esse Deus está acima de todas as coisas, está acima de todos os deuses, porque o nosso Deus, ele é onisciente, onipotente, e nenhum outro tem o poder de manifestação de espírito e de santo como esse. O Deus, o Criador, o Todo-Poderoso. Ele é grandioso quando nós vivemos em Cristo Jesus, que a gente busca a sua palavra. Não é fácil, meus irmãos. É que nem o dia de hoje somos tentados pelo diabo. Quando oramos e jejuamos, o diabo se levanta das trevas para querer nos abater, para querer nos fazer nos desistir. Qualquer falha que temos, somos acusados. Mas o Senhor, ele diz: não temas. É como o diabo falou: se lança daqui, né, para ele se lançar. Ou então troca a pedra para virar o pão. Claro que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, ele tinha o poder de se virar anjo, ter as asas e se jogar de lá de cima. Ele tinha o poder de fazer o deserto, ter banquete, de botar uma mesa diante dele e tudo que ele quisesse comer de bom e de melhor. Ele se manifestava, ele dava uma ordem aos anjos e os anjos iam cear com ele naquele lugar. Mas ele só foi comer e beber quando completou os 40 dias no deserto. Aí ele teve fome, ele foi beber, ele foi comer. Não há do tempo de hoje. Quando a gente está em comunhão com Deus, a gente está em espírito, a gente não tem fome. Por mais que o inimigo se levante, que seja tentado contra nossas vidas, a gente não tem fome. Seu diabo tem os seus abertos e a gente tem o nosso Deus. O nosso Deus, ele é soberano. Ele nos dá também as estratégias, as armas certas para guerrear a favor de nossas vidas, a favor de nossas famílias. Então, essa palavra foi quando Jesus Cristo ele foi tentado, levado pelo Espírito Santo ao Jordão, foi levado para o deserto e ele venceu, ele derrotou Satanás. Através dessa maravilhosa aqui, palavra de Deus, ele foi derrotado. Se ele foi derrotado só com a palavra, imagine com jejum e oração. Esse é o tamanho do meu Deus e do seu Deus. Amém? Medite na palavra, meus irmãos, que fortalece